Olá meus caros, aqui é o Corvo. Jogar videogames no Brasil nem sempre foi uma tarefa das mais fáceis e muito menos barata. Gaming no Brasil sempre foi algo para privilegiados. Como uma criança crescendo nos anos 90, eu tive felizmente alguns desses privilégios, mas não da forma como vocês estão pensando. Como uma criança pequena, por incrível que pareça, o primeiro console que eu tive nas mãos, a primeira experiência que eu tive com gaming foi com um Atari. Um Atari lá nos anos 90 já era um console bem velhinho. E essa era a realidade de muitas crianças brasileiras que tinham em um console uma espécie de brinquedo, uma primeira experiência com gaming. Os consoles antigos chegavam em nossas mãos porque eles ficavam obsoletos e muito mais baratos. E assim a minha história continuou com o Mega Drive, com o Super NES e sempre com aquele jogo único. A experiência de jogo único também era muito comum para as crianças brasileiras. Nós tínhamos o console, que já estava teoricamente obsoleto, e um cartucho. Apenas um cartucho porque os games também eram muito caros. Então, naquela época era muito comum nós termos o cartucho que veio junto com o console quando ele vinha. Por exemplo, Super Mario World no Super NES. E se nós quiséssemos jogar alguma coisa diferente, nós íamos a locadoras, locar, como se locava filmes, os games, para aí então termos uma experiência maior com aquela máquina. Tudo mudou a partir de um pequeno invento, um invento sensacional da Sony, chamado Digital Disc. O Digital Disc, quando os games puderam ser projetados para rodar em uma mídia muito maior do que os antigos cartuchos, que foi o CD, nós entramos completamente em um novo marco da história do gaming, que foram as experiências tridimensionais. E desde então, tais experiências tridimensionais têm atingido um nível de realismo, de imersão nunca antes visto. Para quem acompanhou as gerações PlayStation 1, 2, 3, 4 e agora o 5, é impressionante meditar, colocar essas coisas em perspectiva. Como os games estão cada vez mais imersivos e, em alguns casos, alguns deles, algumas joias, pérolas, tesouros, como é The Last of Us, experiências humanizantes impressionantes, incríveis, tão sensíveis e profundas como os grandes filmes de drama. Como um gamer que cresceu jogando em demasia, eu fui acostumado a isso, foi a minha introdução no game por essa via. Os games single player, ou seja, aqueles que se jogava sozinho ou que possibilitavam uma experiência mais narrativa, mais vinculada a uma história. Histórias tendiam a me marcar mais. Experiências com games não visavam apenas um mero entretenimento, um período lúdico de algumas horas. Para mim, elas também significavam experiência humana, histórias tão gostosas, deliciosas e sensíveis, emocionantes, como pegar um livro para ler. E foram poucas as experiências que eu tive que eu realmente pude chegar à conclusão de que me mudaram, me impactaram de certa forma a ponto de me humanizar, me tornar uma pessoa diferente após a experiência em comparação com aquela que eu era antes dessa mesma experiência. Jogos que marcam profundamente, que deixam marcas não apenas na memória, mas também no coração. Jogos que movem as pessoas emocionalmente. Dois games que eu sou completamente apaixonado, devoto a eles. Eles marcaram não apenas a
a minha vida no sentido emotivo, mas também no sentido intelectual, porque a experiência afetiva, a experiência emocional também tem impactos psíquicos, foram 2 games. O primeiro deles foi Silent Hill 2, da Konami, uma empresa japonesa. Silent Hill 2, embora trágico e um game de survival horror, proporciona uma experiência humanizante impressionante. É impressionante como o contato que nós temos com os personagens desenvolve em nós um sentimento de empatia, de relação com eles. São personagens tão vivos e humanizados que transbordam em nós sentimentos humanos para com eles. Nós nos simpatizamos, temos empatia e até mesmo nos colocamos no lugar deles, uma coisa que também é facilitada pela experiência em terceira pessoa, ou aspecto projetivo inerente ao game. Você controla aquele personagem, então a introdução no corpo, na carne, no lugar do personagem também é facilitada pelo game, né? E o segundo deles foi The Last of Us, da Naughty Dog, do formoso, maravilhoso estúdio Naughty Dog, um colosso da história dos games. Tantos títulos bons, mas, como esse aqui, é algo difícil de superar. É realmente um norte para outras empresas e para a própria Naughty Dog. A experiência com The Last of Us, a minha primeira experiência foi na versão remasterizada para o PS4. E até então, depois de anos e anos procurando um game tão imersivo e humano como Silent Hill 2, eu meio que já havia perdido as esperanças. Eu não tinha mais a perspectiva de ser impactado ou movido emocionalmente tão forte como eu fui pelo game da Konami. Mas a Naughty Dog, a criadora de Crash Bandicoot, um game tão simplesinho, infantil, mas extremamente divertido, me proporcionou uma das experiências mais intensas e imersivas que eu tive com gaming. E isso falando da minha perspectiva como um gamer que cresceu nos anos 90, que lá desde pequenininho começou com um simples Atari. Essa foi a dimensão do impacto. E isso se deve muito a uma pessoa, a um sujeito chamado Neil Druckmann, que foi não apenas o diretor do game, mas também o produtor dele, o produtor executivo. A história que ele escreveu, o roteiro também é dele, é fantástica, é humanizante e muito favorece uma relação próxima, muito sensível, emotiva, com aqueles que têm tal experiência. A experiência com o game, estar jogando com o Joe, com a Ellie, é muito diferente, é muito mais imersiva do que uma experiência televisiva poderia proporcionar. Mas, como vocês verão, terão essa possibilidade, essa experiência, vocês verão que mesmo apenas assistindo os personagens The Last of Us, é uma experiência narrativa, uma história não apenas bárbara, mas profundamente humanizante. The Last of Us é um game e, claro, consequentemente, uma série não apenas sobre barbárie, sobrevivência, pandemia, infectados. É uma história sobre amor. É um game de amor, né? E um amor que nasce aos poucos, se desenvolve aos poucos, naturalmente. Um dos grandes trunfos de The Last of Us, o game, foi fazer com que essa relação entre Joe e Ellie fosse se desenvolvendo aos poucos, naturalmente. Não foi nada forçado. E por esse motivo, eu creio que, para mim, enquanto experiência narrativa, satisfação com uma história e não apenas com um game propriamente dito, The Last of Us foi o game mais importante da minha história. Da minha história que, com o game, como falei, não é nada novo. É natural que, depois de termos experiências tão satisfatórias, felizes e também
muito profundas a ponto de nos fazer chorar. Silent Hill 2 e The Last of Us foram os únicos jogos na minha vida que me fizeram realmente ir às lágrimas, né? Nem o Final Fantasy VII foi capaz de fazer isso, mas esses dois fizeram. É natural que nós fiquemos um pouco receosos com possíveis adaptações para a TV, porque nós não queremos que o nosso precioso, nosso bebê querido seja de alguma forma destruído. Principalmente um receio que eu acredito ser válido, né, levando em consideração que as adaptações de games para a TV não costumam ser, na maioria das vezes, eu diria aí 95% ou mais das vezes, elas não costumam ser muito assertivas, né? Não se tornam bons filmes. É natural esse receio. Nós temos um carinho muito grande pelas obras que nós temos algum tipo de história, obras que fazem parte da nossa biografia. Então, é mais do que previsível e também compreensível qualquer tipo de receio que nós tenhamos, porque o histórico não é bom. E adaptar, levar de uma forma, de uma mídia para outra também nem sempre é uma tarefa muito fácil. Mas o que The Last of Us da HBO nos dá é uma possibilidade de fazer isso de uma forma muito atenciosa, dedicada, e fazendo uma transição dentro dos padrões que eu pessoalmente sempre achei que são os ideais. Os aspectos mais marcantes de uma obra, quando ela vai ser adaptada, eles não podem ser alterados, de forma nenhuma, porque são os aspectos centrais, momentos clímax, conceitos-chave, que realmente marcaram a experiência daqueles que tiveram tal experiência na mídia original. Espera-se uma revisita, uma rememória, um rememorizar daqueles sentimentos, daquelas sensações que foram sentidas em primeira mão. Quando você quebra com conceitos chaves, com experiências marcantes, né, com momentos clímax de um game, qualquer outro tipo de mídia, de um livro, não interessa. O sentimento é de frustração, é de realmente um pesar mais do que natural. Mas nesse caso, no caso da HBO e a maneira como ela decidiu trabalhar, a direção desde o princípio tendeu a ter um comprometimento muito forte com a natureza de The Last of Us. Aquilo que faz de The Last of Us tão especial e tão profundo e impactante. E para isso, claro, o seu idealizador, o autor, né, a grande mente por trás do game não poderia faltar na obra também televisiva. E, felizmente, Neil Druckmann foi chamado para escrever o roteiro com Craig Mazin, não apenas escrever o roteiro, mas também produzir executivamente a série. E ao lado desse sujeito, que também dirige a série, né, o Craig Mazin, os dois, pelo menos no primeiro episódio, fizeram um trabalho muito acima das melhores expectativas, porque eles fazem o que deveras é necessário, é difícil, não é fácil, mas é necessário ser feito com adaptações para a TV, de livros, games, o que quer que seja. Manter a base, manter aquilo que faz daquele game único, especial, e ao mesmo tempo, em virtude do formato permitir, expandir em termos de riqueza, detalhes, elementos e informações. E é exatamente isso que nós encontramos aqui em The Last of Us, episódio 1. Há diferenças em relação ao game? Há, mas diferenças em aspectos pequenos, mínimos. Não são diferenças, impactos que nós encontramos nos momentos mais marcantes, naqueles que ficaram realmente escritos na nossa alma, marcados em nós. São em momentos secundários, dados que não são tão importantes assim do ponto de vista emotivo, mas aquilo tudo que nos faz ter uma relação, desenvolver um certo afeto pelos personagens, isso foi mantido e expandido com muito mais informação, mais background em relação a eles. Então, essa é a direção.
Essa é a direção que uma série de TV ou um filme deveria ter com qualquer livro ou game. Manter o conceito, aquilo que faz dessas obras muito especiais. E aqui, o Neil Druckmann, estando envolvido, é a visão que ele teve da obra original, podendo ser expandida, até mesmo mais amadurecida, se é que isso é possível. Eu acredito que sim. O primeiro episódio deu amostras de que isso realmente é muito possível, porque há tempo para atuar, há tempo para expandir as informações. O roteiro ele pode ser muito mais detalhista, atencioso, ele pode ser amado, escrito com muito mais carinho e amor, como se o original já não tivesse tido tanto. Teve, mas aqui o tempo, o investimento, aquilo que foi gasto para fazer a obra, tudo isso possibilita que as pessoas corretas, as pessoas que têm uma empatia, um amor muito grande pela obra, possam entregar algo que, se não for marcante como uma experiência original, aquela que vocês tiveram a primeira vez jogar The Last of Us, pode ser algo muito próximo, algo que pode abrir alguns sorrisos, fazer algumas lágrimas rolarem pelo rosto, mas enfim, trazer uma sensação, uma experiência muito grande de satisfação. E foi exatamente isso que o primeiro episódio de The Last of Us proporcionou para mim. Porque, além do Neil Druckmann, o outro sujeito que está envolvido com a obra conhece-a, ele a experimentou, ele tem considerações sobre ela, ele estudou realmente o material que ele iria abordar, e se trata também de um diretor que, embora tenha ainda uma filmografia, trabalhos não muito conhecidos e poucos em termos de volume, a filmografia dele não é grande, há poucos anos atrás ele já deu mostras e já se revelou como alguém capaz de trabalhar em uma obra como essa aqui. É a escolha ideal para The Last of Us. E essa coisa de escolhas ideais é algo que eu preciso falar, é algo que eu preciso discutir um pouco com vocês, porque é natural que muitas pessoas façam escolhas baseadas em aparência, em fama. Aquele ator, atriz parece com a Ellie ou com o Joel. Eu gostaria que eles estivessem no papel. Coisas assim. São pontuações, considerações que normalmente o público faz, mas em relação ao elenco. Mas não, meus caros. As melhores escolhas são aquelas onde o elenco, os produtores, a direção entendem perfeitamente aquilo que eles devem fazer e têm capacidade cênica ou técnica para desempenhar tais funções com muita atenção e precisão. O primeiro episódio deixa isso muito claro. As escolhas aqui de The Last of Us elas são muito técnicas, muito embasadas. E os selecionados são pessoas muito capazes de interpretar os personagens, de conduzir a trama, no caso do Craig Mazin, de uma forma muito próxima ao material original, muito próxima. As audições para a escolha do elenco devem ter sido extremamente rigorosas. Não apenas o Craig, mas o Neil, eles devem ter estudado muito bem as atuações, as performances, e eles fizeram realmente escolhas cirúrgicas. No primeiro episódio é claro que o destaque maior está no Pedro Pascal, que faz o Joel, a Bella Ramsey, que faz a Ellie, a Marlene, uma grande surpresa, ela é interpretada aqui na série pela mesma atriz que interpretou a personagem no game original, que é a Merle Dandridge. Ela não será a única, inclusive, né? Nós sabemos que a Ashley Johnson, a voz da Ellie nos games, fará a Anna Williams, né? A mãe da Ellie, que nós não vemos nos games, mas nós poderemos ver na série, tá vendo? Expandindo o conceito, ampliando aquilo que já é bom. É essa a direção. E o Troy Baker também, que fez a voz do Joel, fará um personagem secundário, né? Uma espécie de figurante chamado James, e também terá uma pontinha aqui.
Mas as escolhas são assertivas além desses personagens centrais, né? Além de Joe e Ellie. A própria escolha da Anna Torv, que fez a Tess, me surpreendeu muito. E principalmente a escolha da jovenzinha Nico Parker, que embora atue com um personagem que não vai ficar muito tempo na série, nós sabemos que não é impossível de ficar, né? Uma personagem que é introduzida e infelizmente já não fica muito envolvida na trama, aqueles que assistirão saberão porquê. A Nico Parker faz a Sarah, e ela faz a Sarah com uma atenção, com uma perfeição absurda. O Pascal, a Parker, eles se comportam como, eles passam a sensação de entender muito bem, estarem muito submersos no personagem, eles estão realmente atuando. O trabalho cênico aqui é muito bonito, porque nós percebemos que não apenas na compreensão do texto, mas no gestual, no tom de voz, a maneira como eles se expressam, eles estão muito vinculados a esses personagens. O trabalho da pequena Nico Parker com a Sarah, embora seja breve, dá-nos a sensação de que ela tem muito talento, mas também uma vontade muito grande de interpretar dignamente essa personagem que, para a história do Joel, e que também é a história que ele acabará tendo com a Ellie no futuro, a Sarah é um personagem muito importante. Então, a retratação dela é primordial, fundamental, porque ela continua, mesmo que a personagem não esteja mais presente. Ela acaba perpassando muitas das projeções, muitos dos sentimentos que começam a nascer e revisitas a traumas, memórias que o Joel teve, né, na vida, e sentimentos fraternos, né, paternais, que ele acaba por desenvolver depois no decorrer da série, né? A historicidade é algo muito importante. Nossa história, querendo ou não, ela caminha conosco, né? Muitos fantasmas nos revisitam e alguns horrores aparecem em virtude disso, mas também possibilidades de novos laços, novas relações que possam contemplar aspectos positivos de antigas relações que terminaram, né? Que nós tivemos em algum momento. Há aspectos positivos, negativos, enfim. A historicidade, né, nossas experiências emocionais, tudo o que nos marcou, caminha conosco. Então, mesmo que um personagem seja breve, a atenção com ele, o impacto, a intensidade desse personagem é fundamental para uma série, para uma obra dramática como essa aqui. Uma obra voltada não apenas à barbárie, ao horror, ao cenário pós-apocalíptico, mas os sentimentos, as experiências sentimentais que os personagens centrais desenvolvem no decorrer dela. Esse é o foco de The Last of Us. E é isso que faz The Last of Us uma obra bem mais madura do que muitas outras que têm apenas no cenário pós-apocalíptico, né, o seu principal assento. É o assento no sci-fi, no fantástico, numa possibilidade de, sem se importar tanto com os personagens, com aquilo que é sentido, né, num contexto como esse. The Last of Us tem esse diferencial. É uma obra muito humana e que para a TV pode ser ainda muito mais humanizada. Eu falava de pessoas que trabalharam no game que também participam, né, da série ou vão participar de alguma forma. Eu acabei me esquecendo do Jeffrey Pierce. O Jeffrey Pierce ele foi uma das pessoas que fez a voz do Tommy no game, o irmão do Joel, né? E aqui ele também fará um personagem chamado Perry. O Tommy da série, o papel foi dado para o Gabriel Luna, né? Ele que irá fazer o Tommy Miller, irmão do Joel Miller, já está fazendo. O Gabriel, vocês devem lembrar dele de um filme não muito bom, né? Mas que foi suficiente para demonstrar que, pelo menos que fisicamente, ele tinha um potencial muito bom para obras desse tipo, né? Que demandam alguns instantes um pouco mais complicados, mas um pouco mais brutos, né? Um pouco mais exigentes. O Gabriel Luna fez o filme Terminator Dark Fate,
né, onde ele fez, inclusive, o Exterminador Maligno, né, o Rev 9. É importante perceber aqui que a escolha do Pedro Pascal e do Gabriel Luna envolve não apenas a capacidade cênica, no sentido de interpretar personagens com muita profundidade. Os dois têm muita capacidade. Reforço, The Last of Us é uma obra dramática. Mas a escolha do Pascal e do Luna também envolve características físicas, capacidades físicas de atingir as demandas que esses personagens fazem no sentido do combate, em cenas um pouco mais complicadas, um pouco mais de alto risco, que envolvam algum tipo de confronto, né, armado ou marcial. Os dois têm físico para isso. Eles agregam, eles trazem para os personagens capacidades físicas e mentais compatíveis. Eles estão no nível daquilo que os personagens nos games exigem também. Então nem sempre é apenas aparência, nem sempre é apenas fama o que vai ditar, né, a qualidade de uma adaptação, mas também, reforço, as pessoas que são capazes realmente de materializar isso, objetivamente trazer, apresentar aquilo que é necessário para que a adaptação seja realmente muito mais fiel. E aqui eu só vejo escolhas muito acertadas. A Bella Ramsey está muito bem, vou falar dela daqui a pouquinho, mas enfim, né, ainda há algumas pessoas que não apareceram e vão aparecer, né? No primeiro episódio não apareceu ainda a Storm Reid, que fará a Riley, mas ainda vai aparecer. Enfim, as escolhas estão muito bem feitas em todos os setores. O Craig Mazin, com Chernobyl, ele ganhou Emmy, né? Emmy fazendo uma obra sobre uma minissérie, na verdade, né, sobre a Chernobyl real, que dá a ele crédito, né, para pensar, imaginar, adaptar uma obra como essa aqui. Embora seja um desastre biológico, o que nós temos em The Last of Us também é algo nesse sentido, né? O desastre de Chernobyl afetou a própria Chernobyl e região. Aqui em The Last of Us é um contexto mais global, mas a temática em si e a maneira como as pessoas passam por isso, né, como isso afeta suas vidas, o Craig Mazin ele já tinha tal experiência. Então ele é mais do que capacitado para repensar essa obra e trazer um pouco dessa bagagem para isso aqui. E todo o resto continua, né, segue com o elenco, essa capacidade, essa competência, né? E é interessante como o primeiro episódio demonstra muito bem como eles, tanto o Mazin como o Druckmann, né, como eles estão sendo pacientes, como eles esperam o time correto. Timing é muito importante para uma série como essa. É interessante como a ambientação é muito bem feita, como o Mazin utiliza a câmera para focar principalmente os sentimentos, aquilo que emocionalmente os personagens estão passando, criar um momento de tensão, né? Os ataques, os momentos mais tensos, eles não são abruptos, há um timing, um momento onde se foca na sensação, a reação do personagem e o perigo, né? O risco propriamente dito. Há sempre timing, há sempre ambientação e muito facilitada. Muito ajudada pela riqueza da música do compositor também, que foi o compositor original do game, que no caso, né, é o Gustavo Santaolalla, né, o argentino Gustavo Santaolalla, que é um músico maravilhoso. As duas trilhas que ele fez para The Last of Us Part 1 e The Last of Us Part 2 nos games, nos consoles, elas são maravilhosas. Ele é um músico de grande categoria, muito mais do que um músico de categoria, né? Um compositor de mão cheia. Ele é deveras um compositor hábil, uma excelente escolha para também trabalhar em uma produção para TV, cinema, como The Last of Us pode ser, né? Games com essa natureza, né, que desde o princípio se projetaram como uma experiência emotiva, cinematográfica, eles
tendem a ser mais compatíveis com o formato televisivo ou cinematográfico, né? E a música do Santa Olalla também faz parte desse procedimento, dessa representação, dessa identidade que o game possui e da compatibilidade que ele tem com o formato televisivo cinematográfico. E a escolha do Santa Olalla era muito evidente, não é necessário, definitivamente não era necessário ninguém mais, nenhuma outra pessoa além dele para trabalhar na série e escrever músicas para ela. No caso, ele está utilizando conceitos, né, temas do próprio game. A abertura de The Last of Us, por exemplo, a abertura é muito similar à própria abertura do game, tanto do ponto de vista artístico, visual, né, o acento que se dá nos fungos, mas ao mesmo tempo que a trilha original também, né, The Last of Us, o tema principal, é introduzido concomitantemente. É impactante, é nostálgico, é muito emocionante ver aquela abertura, né, o conceito artístico fotográfico muito próximo ao original, mas também regado por essa melodia, essa composição musical lindíssima que é The Last of Us, o tema principal. Tá tudo aqui com muita atenção. É uma série que foi feita para agradar aos fãs do game, desse maravilhoso game, e ao mesmo tempo expandir, trazer elementos novos, experiências novas para nós e para quem também nunca teve a oportunidade, a possibilidade de experimentar essa obra magnífica que foi The Last of Us, principalmente o primeiro game. O que eu não poderia me esquecer de mencionar é que The Last of Us é a primeira obra, né, o primeiro game de fato que foi adaptado na história para a HBO. É a primeira série da HBO baseada em um videogame. Isso também é um marco digno, né, de nota, porque a HBO, com a história que ela tem, com o nível de exigência, de qualidade que historicamente, não apenas o canal, né, mas a empresa como um todo sempre teve com o cinema, a HBO por muitas e muitas décadas, embora ela esteja em declínio, né, recentemente ela tem entrado em declínio, problemas financeiros, historicamente a HBO sempre foi vista como a casa do cinema e TV de alto nível, de alto investimento, ou seja, de blockbusters, coisas do tipo. É uma empresa que tem uma história a zelar, né, marcada por grandes produções, não apenas de um passado recente, mas décadas passadas, né? Quando a gente pensa que esta é a primeira obra dos games a ser adaptada para uma série de TV da HBO, isso é um marco, é algo importante de se constatar, é algo realmente histórico, né? E não é por acaso, porque o potencial da obra, da história narrada, da experiência é significativo, é muito alto, a ponto de ser inegável que um investimento nela certamente pode e dará bons frutos, né? É interessante aqui que o Mazin e o Druckmann, logo na abertura do episódio, nós notamos como eles estão muito interessados em criar, né, uma percepção crível da situação para os telespectadores. Aproximá-los realmente de um ambiente, de um contexto muito regado por elementos da realidade. É claro que o que nós temos aqui, em termos zumbilescos, se é que nós podemos nos referir assim, né, aos clickers, aos infectados de The Last of Us, é claro que é um elemento fictício, né? Mas o estabelecimento de uma ordem incrível, né, de um elemento crível que pode de fato, né, algum dia acontecer na realidade, foi uma preocupação muito forte do Druckmann nos games, né? Encontrar um elemento o qual ele pudesse usar, mas um elemento que de fato existe na realidade. No caso, ele escolheu os fungos, né? Muito influenciado, inspirado por aqueles fungos que parasitam pequenos artrópodes, né? Formigas, por exemplo, controlando o sistema nervoso central delas e praticamente tomando completamente conta
do comportamento das formigas. Um fungozinho que parasita a cabeça das formigas e controla o corpo delas. No início do episódio há um foco muito grande nessa questão. É introduzido aqui um elemento da informação, né? Um elemento de fato mais interessado em criar um discurso científico, né, sobre a possibilidade disso acontecer, e que é muito interessante porque isso leva as pessoas a pensarem, principalmente quando nós levamos em consideração o fato de que nós, há não muito tempo, na verdade, nós ainda estamos tendo problemas com o vírus, né? Há pouco tempo nós estávamos completamente imersos dentro de uma pandemia, um evento, um momento da nossa história que eu pessoalmente nunca imaginei que eu iria passar na vida. Nós fomos sorteados negativamente para ter que vivenciar, passar, sobreviver a um período de pandemia, né, de infecção, contágio mundial e que infelizmente, né, ceifou muitas vidas. Nós passamos por isso, somos sobreviventes disso. Então, a temática em si ela é muito próxima, está muito na nossa epiderme, a ponto de algumas pessoas assistirem a série e serem sensivelmente afetadas por isso, outras nem tanto, mas talvez algumas mais do que outras por causa, né, das perdas, dos momentos difíceis, né, de todo o horror que essas pessoas passaram para poder sobreviver na realidade, né, a algo dessa magnitude. Em The Last of Us, é claro, é muito pior, mas Druckmann e o Mazin constroem uma introdução histórica, na verdade são cenas de um programa de TV, supostamente lá de 1968, inclusive, né, há uma grande surpresa aqui porque há um epidemiologista, né, sendo entrevistado, que ele é interpretado pelo John Hannah. Ele é um ator automaticamente reconhecível porque ele marcou muito uma geração fazendo um personagem descontraído, bem-humorado, meio falastrão, né? No filme, na franquia no caso, né? The Mummy, a Múmia. Quem não se lembra do rosto, né, do John Hannah? E aqui ele está num papel muito mais sério, né, de um epidemiologista que em tese está fazendo ali um papel de, né, cientista do caos, né, um teórico do caos, imaginando uma situação hipotética onde um elemento, né, um ser vivo do mundo, em virtude das mudanças climáticas, né, do impacto da ação humana, né, negativamente no planeta, o que um ser vivo, no caso os fungos, né, poderiam ser alterados, né, assumindo características diferentes para sobreviver, evoluindo para sobreviver às novas condições climáticas. Desmatamento, poluição, a temperatura do planeta aumentando ao extremo. Neil Druckmann e o Craig Mazin, eles fazem esse movimento de criar possibilidades, hipóteses científicas para aquilo que de fato será apresentado no cenário pós-apocalíptico da série, né? O Druckmann já tinha feito isso nos games e aqui ele tem mais tempo para poder fazer, inclusive inserindo os telespectadores dentro desse termômetro. E isso é o primeiro momento da série, um programa televisivo profético, lá de 1968. É profético, o que o epidemiologista, o John Hannah no caso, está fazendo é uma espécie de profecia. Ele preveu que mesmo os fungos, né, os fungos que parasitam insetos, eles não fossem capazes, né, de parasitar humanos por causa da nossa temperatura interna, né, que é superior, maior do que 35 graus Celsius, que é aquilo que os fungos suportam. Ele preveu que, em virtude do aquecimento do planeta, talvez os fungos poderiam evoluir a ponto de conseguir suportar temperaturas maiores. Superando uma temperatura maior, acima de 35 graus Celsius, é claro que o parasitismo por fungo talvez fosse possível no nosso corpo, né? E é por essa direção que o primeiro episódio vai, introduzindo uma perspectiva histórica e ao mesmo tempo
dotada de um discurso possivelmente científico, né? Uma explicação para aquilo que vai acontecer. A série não acontece de repente, né? As pessoas não estão infectadas de repente. Aqui há um movimento reflexivo, inclusive um movimento crítico, né? De nos cutucar, né? Nos fazer pensar não apenas no contexto da série, mas daquilo que nós temos feito com o planeta também, né? Das possíveis consequências de tudo que nós fazemos ao planeta. É claro que quando nós pensamos em pandemia, nós não pensamos apenas em um mundo cujo um elemento, né, um outro ser, um vírus, o que quer que seja, simplesmente apareceu do nada. Há condicionantes, né? Grande parte, né, a maioria dos distúrbios que nós encontramos no planeta, eles acontecem em virtude de algo prévio, né? E de mensagens, de pedidos de socorro que, sensivelmente, para aqueles que são capazes de ler, né, o planeta dá. O planeta liga o sinal vermelho. Olha, não dá para continuar assim, a gente não pode continuar assim, eu não vou dar conta. As coisas vão tender a piorar. Eu vou precisar fazer um reajuste. A natureza, a mãe natureza dá esses sinais, né? Ela indica para isso. E mesmo que o movimento da série, né, desse conceito de fungos podendo infectar os seres humanos, seja algo fictício, é um movimento, é um elemento aqui presente tanto no game e aqui expandido na série que nos faz ter esse posicionamento crítico, refletir sobre essas coisas e continuar falando sobre isso, problematizando sobre isso e, se possível, né, o que nós realmente devemos fazer, é aquilo que nós queremos, agir para que um desequilíbrio tão grande, né, de fato nunca venha a acontecer. A constatação de que fungos resistindo a temperaturas mais quentes e assim podendo parasitar o nosso corpo, a constatação da possibilidade de que isso possa ocorrer não é possível hoje, mas imagine-se um fungo onde evolui e fique capaz de fazer isso. E em virtude, né, por culpa nossa, né, por culpa da nossa destruição do planeta e do aquecimento do mesmo. Essa perspectiva, ela é completamente assustadora. Né? Eu pelo menos tive um calafrio assistindo, né, o braço, né, os pelos do braço ficando eriçados na introdução do episódio. E eu já conheço The Last of Us, já joguei várias vezes The Last of Us, tenho o game, já conheço o conceito, mas ele sendo tratado com outra perspectiva, com uma nova roupagem, né, com um adicional, que é esse programa histórico de 68, né, na seriedade, na fala, nas expressões, nas conjecturas do John Hannah, foi uma experiência completamente diferente e que, mesmo eu conhecendo o conceito, eu senti o impacto, né? Sensivelmente o quanto isso pode ser terrível, né? Ponto positivo. Ponto positivo. Um dos pontos positivos dos vários que a gente encontra no episódio. O EP em si tem essa direção como introdução, só que ela não demora muito, ela é bem breve até. Breve, mas suficiente. Porque o episódio em si, ele tem dois focos de atenção, onde ele coloca muito mais esmero, digamos assim, que no caso é a introdução e apresentação dos personagens. Um enfoque maior, eu diria, mesmo que seja o tempo gasto para poder fazer a introdução, entrar em contato, na verdade, com a introdução do game, o tempo utilizado para isso é de apenas 30 minutos. Mas são 30 minutos muito bem gastos, né? A introdução do game, para quem jogou sabe, né, que é bem curtinha, né? Nós jogamos um pouco, né, temos um pouco de movimentação com a Sarah, com o Joel, depois carregando ela pelo beco, até aquela cena traumática, extremamente triste, né, profundamente triste, que nos leva às lágrimas, e também traumática. Mas é um momento, né, um trecho do game muito curto, é apenas a intro de fato, a intro que antecede a abertura, a apresentação artística e o tema musical do Santa Olala. É muito curto no game. Aqui nós temos mais ou menos 20 minutos, né, de experiência nesse sentido.
tem a introdução histórica e aí nós entramos de fato na apresentação dos Miller. Esse é um dos focos do episódio, né? Apresentar os Millers, mas para que nós os vejamos como pessoas, não apenas como bonequinhos que nós vamos conduzir aqui e acolá e acabou. É humanizar. Humanizar é uma palavra, é um conceito forte no primeiro episódio. É central. Eu acredito, conhecendo o Druckmann como eu conheço, e também o Mazin, eles vão enfatizar isso o tempo todo. Humanização, forte humanização. Aqui o objetivo não é apenas fazer o percurso que o game fez. Aqui é fazer com que nós reconheçamos Joel, Tommy e Sarah como pessoas, os Miller, a família Miller, o que aconteceu com ela e futuramente, no caso, né, quando o mundo já caiu, o mundo já está em frangalhos, os impactos também desses aspectos do passado, né, na relação futura nos Miller, né, no que sobrou, como isso respinga de algum modo na relação que eles tiveram. O foco aqui, em parte, é na família Miller, é parte do episódio, né? E o trecho final, embora o tempo seja maior na retratação do período pós-apocalíptico, o trecho final não tem tanto impacto assim como a introdução dos Miller, mas já é um ponto de partida muito atencioso para o tipo de relação que o Joel vai construir e estabelecer com a Ellie, porque a Ellie em si foi retratada de maneira muito forte, né? A Bella Ramsey, ela chegou chutando a porta. A menina é excelente, né? Nós já tínhamos uma experiência prévia com ambos em Game of Thrones, onde eles fazem papéis secundários, né? O Pascal e a Ramsey não estão muito presentes dentro da obra, da série de TV Game of Thrones, mas sempre quando eles aparecem, os personagens deles são potentes. Mas eles não são potentes apenas por causa que eles são bons personagens e têm uma ênfase de personalidade forte. É porque eles são bons atores. Eles são muito bons. O Pascal e a Ramsey, os escolhidos para os papéis, eles são fundamentais para a boa percepção, o nível de satisfação que eles atingem em nós. Com o Joe e com a Ellie não é diferente. A Ramsey, ela evitou, né, um contato maior com o game, inclusive por sugestão do Druckmann, para que naturalmente ela fosse melhor dirigida, conduzida, tanto por ele quanto pelo Mazin. E mesmo sem tomar spoilers, né, sem ter um contato de fato mais sensível, íntimo com a obra, como nós, por exemplo, tivemos, e o Mazin teve, o Druckmann teve, que são os responsáveis realmente por dirigir, conduzir, produzir, você percebe que o nível de compreensão, né, que ela tem da personagem, a maneira como ela se expressa é muito satisfatória. É a Ellie, né, aquele espírito arredio, desafiador, né, sempre curiosa e ao mesmo tempo bastante intrometida. É a Ellie de cabo a rabo, né? São momentos que nós temos com ela, poucos momentos, né, nessa introdução, mas todos eles são marcantes de alguma forma, né? Tanto do sentido de linguagem verbal, mas também no sentido de linguagem corporal. É a Ellie ali. Nós não precisamos de alguém parecido com a menina, né, com o personagem, para interpretar o papel, né, como anos e anos pessoas ficaram exigindo, né, querendo. Eles têm que trazer a Ellen, né, hoje Elliot Page, para poder fazer o papel, porque ela é parecida, né, ele é parecido com o personagem. Anos e anos ouvindo essas coisas. Não é necessário, né, porque o Elliot Page, ele não tem, apesar de, né, são dois fatores, né, ele tá velho para o papel, ele já não tem mais a idade adequada para interpretar a Ellie, mas também eu nunca vi nele, né, a mesma capacidade cênica que, por exemplo, a Bella Ramsey aparenta ter. Ela é muito jovem, né, ela ainda está no começo de carreira, mas nós percebemos que ela tem algo a mais, ela é uma boa atriz, né? O nível de compreensão, a maneira de dirigi-la deve ser muito gostosa, né? Ela deve dar um tipo de trabalho para o Mazin, o Druckmann,
mas é aquele trabalho gostoso de realizar, porque é divertido, interessante dirigir a menina, é muito talentosa. E o Pascal nem se fala. O Pascal não tem uma filmografia muito grande também, mas todas as participações que ele tem, mais ou menos em séries de TV, ele deixa alguma coisa, emotivamente falando. E aqui nós encontramos tudo isso. A segunda parte é mais uma relação, né, aquela introdução já dentro do QG, né, do QZ, da zona de contenção lá de Boston, com os militares e o confronto com os Fireflies. O episódio se destina mais ou menos a isso. O EP como um todo ele tem 1 hora e 20 minutos de duração. E basicamente no game ele vai até a saída de Boston, quando o Joel e a Tess já estão conduzindo a Ellie para o primeiro ponto de encontro, né, onde eles iriam encontrar os outros Fireflies e deixar a menina sob os cuidados deles. É um período considerável, né? Um percurso ali considerável, bem introdutório, mas que já pega uma parte interessante, suficiente, né? Uma boa parte do game, digamos assim, né? É uma introdução de 1 hora e 20 e bem expandida com muitos outros conceitos. Mas o grande momento é o foco nos Miller, naquilo que antecede toda a desgraça. Período de 2003, né? O marco temporal é 2003, tá lá a família, os Miller lá em Austin, Texas, e é interessante como o Neil Druckmann, ele enfatiza bastante o aspecto prévio da relação entre Joe e Tommy. Quando o Joe, por exemplo, na mesa do café, tomando café da manhã lá com a Sarah, antes deles saírem para a escola, trabalho, quando ele enfatiza que o Tommy é dependente dele, não é por acaso. Quando o Tommy mais tarde liga pedindo para o Joe tirar ele da cadeia, né, isso é uma expansão também. Revela por que o Joe saiu de casa, né, antes dele voltar, antes da explosão, as explosões começaram a acontecer, né, o caos começar a acontecer. Vocês lembram no game? Quando o Joe chega em casa e a Sarah estava andando um pouco, perambulando pela casa, um pouco sonolenta ainda, querendo saber onde ele estava, assustada com as explosões que vinham da cidade. Não há uma explicação no game por que o Joe tinha saído. Aqui tem, né? Não é uma explicação, é uma inserção de um elemento, é a expansão de um elemento, né? É mais retratação, é mais The Last of Us, mais daquilo que a gente já gosta, mais daquilo que a gente já nutre um bom sentimento. E é isso, meus caros. Adaptar, interpretar, né, trazer para a TV obras da literatura e dos games é isso. O foco ideal é isso. Infelizmente há muitos estúdios, diretores egocêntricos que não entendem, é um princípio muito básico. Não se mexe naquilo que é bom, se expande, né? Aqui nós temos esses elementos. E é uma expansão da relação, do tipo de relação que o Joe tinha com o Tommy, né? E que pode explicar, pode enriquecer a percepção que nós temos no futuro também, né? Dos conflitos que eles têm entre si. São irmãos que se gostam, né? Mas em virtude dos problemas que eles tiveram no passado, né? Da personalidade do Tommy, da separação que eles tiveram no sentido ideológico depois, né? O Tommy foi servir os Fireflies e o Pascal, né? O Joel, no caso, no episódio, frisa isso, quando ele encontra com a Marlene pela primeira vez, né? Vocês separaram meu irmão de mim, né? Nós nos desentendemos por causa de vocês. Não são elementos, né, falas ao vento, colocadas por colocar. Isso faz muita diferença na compreensão que nós temos do tipo de relação que esses personagens vão ter um com o outro. O Tommy na série vai aparecer muito mais. Ele vai ter muito mais tempo de cena do que ele teve no game, vocês podem esperar por isso. Ele já teve, inclusive, na introdução da família, né, dos Miller antes do caos se instaurar. Nós vemos um pouco mais de Sarah, né, onde ela encontrou o relógio, como ela foi consertar o relógio para dar para o pai, né, no fim da noite, porque é o aniversário do Joe, né, quando ela dá o relógio para ele, que ele mantém no pulso, mesmo depois de tudo ter acontecido, quebrado no pulso, né, 20 anos depois. São momentos que revisitam o game, que retratam o game. A cena da Sarah dando o relógio pro Joe no sofá, eles depois assistindo um filme, ela dormindo no colo dele, tudo tá aqui.
tudo está aqui, com um grau de representatividade, né, de atuação, de representação muito acima da média. Pascal e a Parker, reforço, maravilhosos, e são cenas que entram em contato com os nossos sentimentos, com aquilo que o game nos deixou, mas com muitos mais elementos novos, né? A Sarah vai para a escola, a gente vê cenas dela indo para o relojoeiro, né, consertar o relógio. Nós vemos um pouco mais o dia a dia da menina, temos mais referências dela, e isso, sendo bem honesto, isso só ajuda a machucar ainda mais, né, quando a gente descobre, quando a gente tem contato com a cena e o que acontece com ela. O game já era de partir o coração, né? O que o game nos apresenta, o game traz pra gente, já era de partir o coração. E com a expansão da série, nossa, todos aqueles sentimentos são aflorados e mais. E mais. Por que mais? Porque nós tivemos um pouco mais de Sarah. Nós vimos realmente como era uma menina super educada, super cuidadosa, né? Como eu diria que é uma criança, né, melhor que o próprio pai dela, né? Ela era melhor que o Joel como ser humano, como era adorável a menina, né? E o processo de humanização, que é feito inclusive pelo Mazin e pelo Druckmann, não para por aí, porque na introdução do game, os Miller, o Joel e a Sarah são atacados pelos vizinhos, e na verdade, né, o Joel que dá cabo do vizinho, que ataca a ele, e poderia atacar a Sarah dentro de casa. Vocês devem estar lembrados disso. A série expande. A série também humaniza os vizinhos. Nós vemos eles saindo de casa pela manhã, né? A família saindo de casa pela manhã, indo para o trabalho, a Sarah para a escola, mas não antes de conversar um pouco com os vizinhos, com os velhinhos, né? Com as senhoras de idade que eles cuidavam, né? Depois, quando volta da escola, a Sarah também passa na casa deles. Sabe o que isso aqui implica? Por que é tão importante? Reforço, porque nós não vemos essas pessoas apenas como infectados. Nós não vemos eles apenas como uma marionete de fungo. Nós vemos identidade, nós vemos pessoas de fato, pessoas às quais nós podemos nos simpatizar e sentir um pesar por aquilo que acontece com eles. E entender também o pesar que aparece no rosto dos personagens quando eles começam a morrer. Quando o Joel protege a Sarah de um ataque, do ataque dos vizinhos, não é um infectado que está morrendo, é uma pessoa. E isso fica reforçado, acentuadamente na expressão dos personagens. O Joel não mata uma pessoa qualquer, um zumbi qualquer, né? Um zumbi de fungo qualquer. Ele matou uma pessoa que ele via todos os dias, todas as manhãs, que tinha uma relação próxima com ele. A expressão, o choque no rosto da Sarah também indica isso. De novo, Nico Parker atuando muito bem. Muito bem. A lágrima que a lágrima que escorre no rosto dela na cena, quando eles estão saindo de casa, indo em direção ao centro, na verdade não ao centro, mas tentando sair da cidade, sair de Austin. Lembram que no game eles deixam caroneiros na estrada, não dão ajuda? O carro deles tinha quebrado, era um casal com uma criança. Tá tudo aqui. Tudo aqui. Inclusive, essas cenas, elas são muito enfatizadas, né, do ponto de vista emocional pra gente, né, impacta a gente porque o Druckmann e o Mazin são danados. Eles mantêm a perspectiva. Quando eles entram no carro, os Miller entram no carro para fugir lá do bairro deles, o Mazin mantém a câmera no banco de trás. É a mesma perspectiva que a gente tem quando a gente está jogando. Nesse momento a gente está com a Sarah no banco de trás. Aí está o Joe na frente com o Tommy dirigindo. A gente pode olhar para o lado, ver o que está acontecendo ao redor, né? E isso dá uma dimensão, uma experiência projetiva muito grande, muito forte. A gente está na pele dela.
E a câmera do Mazin faz o mesmo trabalho aqui. É uma câmera do banco de trás. Maravilhoso, maravilhoso e inteligente. Porque qual é o objetivo? O grande objetivo do Mazin e do Druckmann, que com certeza deu a dica. Mazin, mantenha a câmera nos olhos da Sarah. Como eu fiz no game, como eu dirigi no game, aqui, o que a gente tem que fazer é com que os telespectadores sintam o que a Sarah está sentindo. Quando o casal com a criança, quando o Joe fala para o Tommy não parar e não dar carona, aí sim ele vira a câmera para Sarah, né? Aí sim a gente vê a expressão dela, né? O choro, né? A forma como ela está sentindo tudo aquilo, né? A imagem, né, da casa do Jimmy, né, aquela casa pegando fogo também, né, a fazenda pegando fogo do lado de fora, tá tudo ali, meus caros, tudo ali retratado com muita atenção, com muito esmero. É fascinante, é maravilhoso como a adaptação ela foi bem feita, incrível, incrível, né? E detalhes, atenção a detalhes. Quando vocês estiverem assistindo, quem não assistiu, muita atenção a detalhes. Não fiquem com seus olhos muito focados apenas no personagem que está tendo destaque, na Sarah, no Joe, no Tommy. Não foquem na pessoa, mas observem também muito os seus arredores, como o mundo aos poucos, o dia, né, onde o caos se instaura, está mudando nos pequenos detalhes. O Mazin foca no personagem e desfoca o fundo, mas o fundo ainda traz alguns elementos representativos da grande catástrofe que iria acontecer, passo por passo, né, progressivamente. Antes de virar um inferno, os indícios estão todos lá, estão todos no fundo. Por exemplo, quando ela foi no relojoeiro consertar o relógio do Joe, bombeiros passando na rua, sirenes de polícia, dados, sinais. Esses sinais estão sempre presentes. Quando ela está na casa dos vizinhos, né? Os vizinhos se chamam Adler. O Druckmann deu o nome para eles. Quando a Sarah passa nos Adler, ela vai a uma estante pegar um livro e a câmera está focada no rosto dela, mas tem o fundo, né? Com um desfoque, no caso, no rosto da velhinha, que já começava a apresentar os primeiros sintomas da infecção dos fungos, né? Ela começa a ter alguns espasmos, que não são leves, mas não são fortes o suficiente para fazer barulho e a Sarah notar que estava alguma coisa estranha acontecendo, mas está ali. E isso causa aflição, isso causa isso cria mais profundidade para a cena, mais profundidade para a experiência. Principalmente a gente sabe do que se trata. Nós que jogamos, nós sabemos do que se trata. É incrível como todos os acréscimos e a maneira de filmar, de produzir os acréscimos são muito, muito bem feitos pelos envolvidos. A atenção a detalhes, né? O enfoque nos arredores, o timing que eu falei, o andamento, o respeito para que o telespectador se introduza dentro da cena, sinta o ambiente. E isso é o que faz do primeiro episódio, das cenas do primeiro episódio, muito satisfatórias. É o modo como a gente tem a possibilidade de nos imprimir nas cenas, entrar de fato dentro do episódio. É um episódio de 1h20, eles nos deram tempo para poder fazer isso. Maravilhoso. É muito incomum nós encontrarmos episódios de séries de TV com tanto tempo assim. 1h20 é a extensão, né, de um filme curto. E aqui nós tivemos tempo para poder nos introduzir de fato dentro desse cenário, sentir, ter o gosto dele, né, senti-lo na alma de fato. E tudo isso está nos mínimos detalhes. No cansaço do Joe, quando ele chega em casa, o Pascal coloca a mão no rosto, né, do jeito que o Joe faz nos games, né, sentimento, aquela sensação de cansaço, né,
A satisfação quando a Sarah dá o reloginho para ele, consertado e tal, a conversa que eles têm. Detalhes, meus caros, detalhes e maneira de conduzir. Dar tempo ao telespectador de fato entrar na cena, não fazer aqueles cortes abruptos, não correr com a obra. The Last of Us você não pode correr com ela, porque se você corre, você perde a dimensão sentimental que a obra tem e que é a marca registrada, a identidade, DNA da série, né? Foco, atenção também ao aspecto histórico. A instrumentália, né? O DVD que a Sarah pega, né? O próprio celular, o aparelho celular do Joe, são tudo antigos, todos são antigos, tem a forma antiga, entendeu? Eles conseguem um aparelho antigo, um celular tijolão das antigas, para o Joe receber a ligação do Tommy que estava na cadeia. Atenção a detalhes. É um período muito pequeno da série, né? O momento de 2003 é curtinho, nós sabemos, ele começa e termina no primeiro episódio, mas as coisas estão de acordo, totalmente de acordo com o que era o mundo naquela época, não apenas em termos termos estéticos, né, de representação do cenário, mas também dos objetos que eram importantes, compunham aquela geração. O celularzão, o DVD, são os objetos em si, todos aqui, né? E o próprio fato, né, do relojoeiro, que na verdade hoje em dia é uma profissão escassa, né, rara. Por exemplo, onde eu vivo ainda tem um relojoeiro, eu ainda uso relógio de pulso, gosto porque eu acho bonito, né? Eu gosto de relógios de pulso, acho eles muito bonitos. Eu uso um antigo, inclusive, que não é digital, é por bateria. E ainda na minha cidade ainda tem um relojoeiro que eu vou sempre nele quando a minha bateria do meu relógio acaba, né? Para trocar. Mas é uma profissão escassa. Lá em 2003 ainda existia mais, hoje em dia quase não tem, né? Eu fico cruzando o dedo, inclusive para o relojoeiro da minha cidade um dia não ser forçado a parar porque não tem clientela. A minha ele sempre vai ter, por exemplo, né? Eu sempre, quando precisar colocar uma bateria nova no meu relógio, eu vou lá comprar dele, porque eu gosto de relógios de pulso, de ponteiro, são bonitos, são elegantes, enfim, né? A série está conectada com objetos históricos também, né? Elementos daquela realidade, enfim, e a maneira de focar também no ambiente, né, e de dar tempo ao tempo, faz com que as primeiras cenas de ataque, né, na verdade é a Sarah que é atacada, não é o Joel. Aqui na série há uma inversão, né, uma mudança, mas é uma mudança que não quebra o conceito. Notem, é uma mudança que não quebra o conceito. É a experiência, é a sensação que aquela experiência elicia. Não importa se o Joel foi atacado primeiro, não importa se foi a Sarah atacada primeiro. O que importa é a experiência, a sensação, os sentimentos que nós temos assistindo isso, ou jogando isso, né? É isso, né? Isso é mantido. Aqui é a Sarah atacando, mas o timing, o tempo, o enfoque, né? O barulho, o som do infectado, da infectada no caso, né? Uma senhorinha, tudo é muito bem conduzido, muito bem filmado, e nos dá de fato, né, uma expressão, uma tensão, um horror iminente. Ele aparece, funciona muito bem, né? E muitos shots mesmo, vocês vão perceber isso, muitos shots são similares ao game, não apenas aquele dentro do carro, que eu falei da perspectiva do banco de trás, né, da Sarah, mas muitos outros mesmo. O acidente do carro, quando os Miller estão fugindo, ele foi inclusive muito mais grave do que aconteceu no game, né? A Sarah, da janela do quarto dela no game, ela vê uma explosão lá no centro da cidade. Isso não tem, por exemplo, na série. E eu até pensei, nossa, aquela cena é tão legal. Ela vendo, né, do quarto dela a explosão lá longe na cidade, a paisagem, né, aquele overview. Que pena que aqui não deu para fazer. Mas eu até pensei comigo, questões orçamentárias, obviamente. Mal eu sabia que o acidente de carro deles não seria também do jeito que foi no game. Mas foi muito pior, foi muito mais grave e muito mais visual também. O aspecto visual que eu não tive do quarto da Sarah, ou do Joe, não me lembro, acho que do Joe, ela veio pela janela. Eu tive
na cena do acidente, que é muito mais intensa, muito mais grave, muito mais visual também, né? E, né, a cena fatídica, né, a grande tragédia da vida do Joe, que eu não vou entrar em detalhes, eu só vou dizer uma coisa: Pascal, né, o Pedro Pascal e a Nico Parker, maravilhosos. Não é apenas fazer fisicamente, é fazer emotivamente. A forma como a Nico Parker, o detalhe e a intensidade como ela interpreta a Sarah, meu Deus. A reação do Pascal. Eu joguei The Last of Us parte 1 várias e várias vezes. E nas primeiras vezes eu ficava emotivo com a cena. Depois de um tempo eu passei a não ficar mais, apenas triste, porque eu já sabia da cena. Assistindo a série, eu enchi os olhos d'água, de novo, por causa da interpretação deles, do aspecto humano que advém da interpretação deles. São seres humanos, não são apenas, né, gráficos numa tela de TV. Imagens tridimensionais com a voz de dubladores, né, com a voz do Troy Baker e daquela outra dubladora que eu esqueci que faz a Sarah no game. Não é mais só a voz, é a expressão humana. E cenicamente falando, Pascal e a Parker, nossa, lindo, lindo demais. A cena, né, de partir o coração, de destruir a alma, óbvio. Mas a interpretação do ponto de vista técnico, né, o impacto que ela causa na gente, nossa, muito, muito bonita. Como no jogo, né, se passam 20 anos, estamos em 2023, o Joe não está mais em Austin, no Texas, agora ele está em Boston, como também é no jogo, né? E as imagens que nós vemos já são imagens dentro da zona de quarentena. Mas o impacto emocional também é forte por causa da série abrir com uma pessoa que estava de fora da zona de quarentena voltando para ela. E não é um adulto. Os adultos, como nós bem vemos, né, o ambiente agora é um ambiente de barbárie, né, sociedades ruíram, os seres humanos se tornaram ainda mais violentos e animalescos do que antes, né, o que é esperado em cenários apocalípticos, né, pós-apocalípticos. Tá tudo muito, muito bárbaro, muito controlado, muito violento, como é no game. Mas o impacto disso, o primeiro impacto desse extremismo, dessa violência que nós vemos, nós encontramos isso no rosto de uma criança. No rosto de uma criança que está voltando para a zona de quarentena, né? E de fato também o que acontece com ela, o que eles fazem com essa criança. Os adultos que voltam para a zona de quarentena, eles são enforcados. Os militares eliminam as pessoas que quebram as regras, que saem da zona, independente se você está infectado ou não, né? Independente disso, é para dar exemplo, né? É para de fato manter um nível de disciplina e imposição de medo também, é uma tirania, né? De certo modo, as pessoas não têm opção de escolher nada, elas apenas acatam ordens, né? É um regime militarizado, é isso, não teria como ser diferente, né? Levando em consideração essa perspectiva da militarização, né, do regime opressivo que ali existe. E óbvio, isso também é aquilo que dá subsídio, né, para a existência de um grupo de resistência como os Fireflies são. Tá tudo aqui, tá tudo sendo retratado aqui. Mas o peso disso, inicialmente a gente vê no rosto de uma criança que volta, que supostamente os pais dela, com certeza, né, foram mortos, foram atacados e mortos por um infectado, e essa criança ela está infectada também. Né? Uma militar que atende ela quando ela volta, ela percebe, né, o machucado na perna. Eles usam aquela maquininha que constata a presença do fungo no organismo, né? A máquina também está ali, que inclusive depois vai ser utilizada na Ellie mais para frente. Aquela cena impactante, importante também está aqui, né? Quando o Joe e a Tess pela primeira vez descobrem que a Ellie está infectada, e descobrem também que ela foi mordida há 3 semanas, né? Ou seja, imune. Está tudo aqui. Mas o impacto dessas coisas não está apenas neles. Está no ambiente, está nas pessoas. Tem gente ali. E a gente sente
o impacto dessa barbárie, esse peso, essa opressão, né, e esse ambiente completamente hostil e desesperançoso em todos eles. Mas eu não poderia esperar que o primeiro contato seria na expressão no rosto de uma criança infectada, que estava progressivamente se infectando, né? Inclusive, na cena onde ela está sendo analisada, que a militar está falando com ela, tem um pôster na parede, um gráfico, né, indicando, né, se você for mordido próximo da cabeça, o tempo é bem rápido de infecção. Se você for mordido mais abaixo, demora mais. O Neil Druckmann também criou uma escala. Quanto mais longe do cérebro, né, que é onde o fungo realmente se instala, se desenvolve e controla o corpo, maior o tempo de infecção. Mais próximo da cabeça, a corrente sanguínea, no caso, né, vai levar o fungo mais rapidamente e aí a infecção é bem rápida. O que eles fazem com a criança, né, é uma eutanásia. Mas isso não é o clímax do episódio, né, não é o impacto total da cena. O impacto total da cena é quando uma mulher, quando percebe que tinha que tirar uma criança, o corpo da criança, daquela criança, de dentro de um caminhão para jogar na fogueira, ela vira para o Joe e fala, não consigo, não dá. E aqui vocês têm que perceber, né, os mais sensíveis percebem, são 20 anos. Se passaram 20 anos, aquela senhora já é uma senhora de muita idade, né? Ela é mais velha que o Joe e o Joe já tem 56 anos. Se em 2003 ele tinha 36, isso é falado no episódio, né? Aqui, né, 20 anos depois ele está com 56. Ele já é um senhor de idade, já é um idoso também, né? Ele está entrando na terceira idade. A senhora é mais velha do que ele, mais vivida do que ele, e mesmo passando 20 anos ela não consegue fazer uma coisa como essa. Pegar um corpo de uma criança e jogar no meio de uma fogueira para ele ser decomposto, né, incinerado. São detalhes sobre essa barbárie, sobre esse tipo de mundo que a gente realmente pensa, né, se vale a pena viver, se vale a pena existir numa coisa como essa. São muito emotivas, muito emotivas. E há mais coisas no ambiente, tá? É por isso que eu sugiro a vocês, não observem apenas o personagem central, observem o ambiente. Há sinais ali de militares, né, no topo, né, dos prédios, né, mirando. Nós vemos muitos deficientes também na cidade, né, pessoas que foram, né, sofreram algum tipo de amputação, né, pessoas sem braço. O ambiente hostil com os militares é evidente, os Fireflies atacam durante o dia, né? Inclusive há uma cena com a Tess que eles atacaram durante o dia, e o fato dela fugir do Robert, que ela estava cativa, né? Estava presa por causa do Robert, que havia capturado ela depois de pegar algo dela e do Joe, né, que não pertencia a ele, roubou dos dois, né? Como acontece no game mesmo, não precisa entrar muito em detalhes. O fim do Robert não é igual ao do game, mas todo o decorrer, o enredo em si é a mesma coisa. O que importa é a mesma coisa. Enfim, o contato com a realidade é muito duro, é muito violento, muito agressivo. O Druckmann, ele dá um acento muito grande no tipo de tarefa, trabalhos que as pessoas têm que fazer. O Joe conversa com o militar sobre o que ele poderia fazer no dia seguinte, se teria trabalho. Ele pergunta o que pagaria mais, né? Ele está falando que os esgotos pagariam mais. E a gente vê os cartões, né? Cartão de ração que o Joe recebe. São muito pouquíssimos mesmo, por trabalhos muito braçais, né? É muito trabalho para pouco cartão de ração. E ao mesmo tempo tem uma cena onde o Druckmann e o Mason enfocam, né? Uma mesinha, né? Uma mesinha com alguém vendendo cadarços. Em um simples cadarço de tênis custa um cartão de ração. É muito trabalho para pouquíssima coisa que você pode comprar realmente com aquilo. Você tem ração, e se quiser comprar alguma coisa além daquilo, custa muito caro. Um simples cadarço de tênis custa um cartão de ração. Isso nos aprofunda, nos imerge na situação, no contexto, no ambiente.
E é o que faz, de fato, The Last of Us muito sensível. O clima, o tipo de vida que é levado ali é muito complicada mesmo, insuportável. E são elementos que tentam justificar, né, fazem um movimento de justificar a existência de um grupo de resistência, né? Um grupo que tenta instaurar e tem fracassado. Nós sabemos muito bem, né? Quem jogou o game sabe que os Fireflies não estão vencendo, os militares estão perdendo. A Ellie, na verdade, foi uma esperança, né, que surgiu ao acaso, foi um acaso do destino, não tinha nada planejado. A Marlene estava perdendo e continua perdendo no decorrer, né, do primeiro game, que é o que a série de TV de fato vai adaptar na primeira temporada. Enfim, né, o quando estiver perdido na escuridão, procure pela luz, né, aquela pichação dos Fireflies que eles fazem na cidade, que dá nome ao título do episódio. Não há luz para os próprios Fireflies. Na verdade, o clima para eles está sendo um clima de escuridão, né, de um grupo que tenta fazer resistência a esse regime, esse tipo de vida, de cotidiano, mas que tem fracassado dia e noite. Aqui nós vemos que dia e noite fazem parte das ações do conflito, já que os Fireflies também atacam de dia e de noite os militares inclusive atiram em qualquer pessoa que esteja nas ruas, que não tenha recebido, atendido ao toque de recolher. Não importa para eles se você é um Firefly ou não, se você está nas ruas eles te eliminam, né? É claro que transitar à noite é mais fácil por causa da falta de luminosidade. Nesse mundo, é claro que nem em todo lugar tem energia elétrica. São poucos os lugares, de fato, onde as trevas são iluminadas no período da noite, o que faz com que atividades que exigem um certo recato, né, sigilosas ou até mesmo criminosas, é fato que durante a noite é mais fácil de fazer isso pela falta de luminosidade. E os militares não estão nem aí, não é pra estar na rua, eles matam mesmo. Eles não estão absolutamente nem aí. Se está na rua é Firefly, se não é Firefly, não devia estar na rua. Eles matam sem dó nem piedade. E o ataque durante o dia costuma ser inesperado, né, por parte deles, e é o que de fato acontece no episódio. E a Tess, inclusive, está no meio de um fogo cruzado violento, porque ela na verdade, dois fogos cruzados. Primeiro por causa da traição do Robert, que ficou com a bateria dela e do Joe, e ele tinha muito medo da represália do Joe, porque ele já é um sujeito, né, meio que temido ali em Boston, já tem uma certa fama, né? Durão, o Joe da série não é como o do game, até porque foi pedido ao Pascal, pelo Mazin, pelo Druckmann, que ele fosse um pouquinho mais sensível do que o Joe dos games, no sentido mesmo da expressão, tá? Revelar um pouco mais os sentimentos, né? Facilmente expressar esses sentimentos, o que é bem pertinente, eu acredito, de fazer, porque é uma pessoa real, não é um gráfico. O The Last of Us original, ele foi feito para o PS3, né, PlayStation 3, ele ganhou uma remasterização para o PlayStation 4 e ganhou um remake, mais em termos gráficos, né, porque a história se manteve a mesma, exatamente a mesma, para o PlayStation 5. Né, mas mesmo com gráficos do PlayStation 5, nós não chegamos à dimensão e às possibilidades da face humana, da expressão humana, do que o rosto de uma pessoa é capaz de fazer, né? E o Druckmann e o Mazin enfatizando ao Pascal para que ele haja sentimentalmente, isso dá mais dimensão, dá mais camadas ao Joe. Pessoalmente, eu gostei bastante, tá? De um Joe que, na série, ele é durão, ele é sisudo, nós vemos isso, mas porque é um sujeito muito marcado, é um sujeito reprimido, que passou por muita coisa, né? Isso não é dureza por dureza, é a expressão de muita coisa que ele já fez, né? Não necessariamente só coisas boas que ele fez, obviamente que não. Ele já fez coisas bárbaras também, inclusive no próprio game ele revela isso, mas além disso, né, são as marcas, os traumas, os ferimentos fechados e não fechados que o Joe carrega. Isso torna ele sisudo, um pouco truculento,
né, em certos momentos, ele é mais sisudo no game de fato. Na série ele está um pouco mais sensibilizado. Mas são as duas coisas, tá? Tem os dois elementos aqui. Eu acho que isso aqui vai facilitar, vai deixar ainda mais intensa e profunda a relação que ele potencialmente vai construir com a Ellie. Eu gostei mesmo. É importante dizer também que a atuação da Anna Torv, que fez a Tess, muito boa mesmo. Excelente atriz. É interessante, meus caros, é interessante. Eu reforço porque foi uma coisa que me impressionou muito. Como o elenco entende os personagens, entende estar muito atento aos trejeitos, às formas como eles se expressam. A direção do Mazin e do Druckmann tá impressionante, mas uma direção ela só é impressionante por quando você tem gente talentosa o suficiente para apresentar aquilo que você espera, aquilo que você imaginou, a sua visão, e é incrível. Anna Torv muito bem no papel de Tess, muito bem. Enfim, para fechar, mais duas coisas apenas. Eu mencionei, né, que o Robert tinha roubado uma bateria do Joe e da Tess, e o fim deles com o Robert, né, o que faz com que a Ellie entre na vida do Joe e da Tess e seja redirecionada, no caso, né, seja levada até um outro grupo de Fireflies de um posto fora de Boston. Houve um segundo motivador. O Tommy aqui, o desaparecimento dele não foi tão breve, na verdade não foi tão antigo, né? Breve aqui na série não foi tão antigo como foi nos games, porque quando a história começa no game, o Tommy ele foi Firefly, mas ele já não está nos Fireflies há muito tempo. O Joe sabe onde ele está, sabe para onde ele foi, inclusive se ele quiser ir para lá, né? Ele pode ir, inclusive nos games ele vai com ele para lá, mas já é um ponto definido. Ele sabe onde o Tommy está, e o Tommy nem faz mais parte dos Fireflies. A série mudou isso. O Tommy fez parte dos Fireflies há pouco tempo, ou talvez ainda seja, não dá para saber ainda, mas é algo mais recente, e ele está desaparecido. Ele foi fazer uma ronda, uma torre em algum lugar, e ficou por lá. Provavelmente vai ser, essa torre no caso, deve ser próximo do lugar que o Tommy realmente é encontrado no game. Não vou falar muita coisa para não dar spoiler para quem não jogou e ainda quer ver a série, né, sem ser perturbado com informação desnecessária. Mas enfim, aquela bateria que o Robert roubou e que não valia nada, e ele ainda tentou passar a perna 2 vezes nos outros, inclusive nos Fireflies, se dando muito mal por causa disso. O Joe esperava ter aquela bateria para usar em um caminhão e sair de Boston, quebrando a regra inclusive da quarentena, né, colocando a vida dele em risco, porque o Tommy não estava mais lá. A relação dos dois ainda é próxima e ainda pressupõe aquele zelo, né, aquele irmão que cuida do irmão mais novo, que sempre está metido em problema, que foi um conceito que foi apresentado na primeira parte do episódio, lá no trecho de 2003, antes do caos ser instaurado pelos fungos, né? Isso se mantém. Então, o motivador Tommy, o aspecto Tommy, relações familiares com ele, não serão em todos os episódios, obviamente que não. Eles não vão estar em todos os episódios como Pascal, como a Ramsay estarão, mas enfim, aqui é um elemento que chama a atenção. O Tommy, a presença do Tommy vai ser muito forte aqui na primeira temporada, muito mais forte do que foi no game. O que é interessante, o que é assertivo, se a gente pensar que possivelmente com o sucesso da primeira temporada vai ter uma segunda temporada. E na segunda temporada a gente sabe, né, que a participação do Tommy é mais intensa, ela é mais efetiva, né, o que ele busca, como ele se apresenta, se relaciona com a Ellie, o que tem a ver com o Joe. De novo, não vou falar para não dar spoiler, mas a participação do Tommy é muito mais intensa no segundo game, né, e com motivos sentimentais para isso, né, com coisas que tem muito a ver com o Joe.
e que o primeiro game não mostrou muito, né? Então isso pode ser muito assertivo, isso pode ajudar demais na decorrência da série, né, no seu futuro, com certeza, com certeza. Foi uma boa descoberta aqui, eu acho que essa direção de fato ela é adequada. Por fim, o elemento da projeção, né? Quando a Ellie é descoberta, né, quando o soldado, o militar, que inclusive o Joe fazia uns trambiques com ele, né, quando o militar descobre que ele atesta do lado de fora, que a Ellie está com eles, ele passa a maquininha lá e capta, né, a infecção na Ellie. A cena que nós temos ali é uma repetição da cena mais traumática da vida do Joe, que é um militar apontando uma arma para ele e para uma criança. É interessante, muito interessante, como o Druckmann e o Mazin fizeram um flashback do Joe vendo naquela cena e na Ellie a experiência de vida que ele teve com a própria filha, com a Sarah no passado. O jogo trabalha com um conceito muito evidente, que algumas pessoas não percebem. O Joe, emocionalmente falando, ele projeta na Ellie um tipo de relação que ele teve com a Sarah. Essa parte paternal do Joe ele suprimiu por muitos e muitos anos. E em alguns meses, nas estações do ano, que é o que acontece no game, né? O game ele é apresentado em estações, não em dias, né? Verão, outono, inverno, primavera. O primeiro game de The Last of Us ele é contado dessa forma, em estações. Nas 4 estações, o Joe desenvolve uma relação com ela muito profunda, mas muito de projeção também. Ele revive coisas nela que são coisas do passado. E claro, não totalmente inconsciente do fato, né? Porque o que nós vemos no game é a resistência da parte dele, um gesto de não querer se envolver. A Ellie também, né, em alguns momentos deixando claro que ela não é a Sarah. Mas a relação entre eles, embora tenha elementos patológicos, diz de algo traumático, residual do passado que emerge, né, vai se desenvolvendo muito naturalmente, com esses vestígios, com esses dejetos, mas vai, né? E o Joe não consegue controlar, mas é muito natural. Como no game, e acontece aqui no episódio, ao primeiro momento, as primeiras relações são ariscas, eles não se gostavam, é conflituosa, mas com o tempo e com as experiências, por tudo que eles passam juntos, e os papéis que ele assume, né, de alguém que protege, zela, né, e alguém que demonstra afeição, proximidade, carinho, e a Ellie é uma menina assim, muito afetuosa, né, e protetiva também, né, ela também passa por muitos apertos, ela se desdobra também para proteger o Joe, isso vai acontecer, vocês vão ver na série. A relação afetiva deles fica muito forte, né, mas vaza, há elementos do passado. A série faz com um gesto como esse, né, com um momento técnico como esse, de flashback, a visão do Joe, daquilo que ele passou no passado, ela torna mais tátil para quem não conhece o game o que está rolando, o tipo de projeção que está acontecendo, o tipo de depósito, de revisita, né, aquilo que emerge do passado do Joe e aquilo que aproxima ele da Ellie, e ao mesmo tempo cria uma certa resistência a princípio, porque é doloroso, né? É doloroso de novo estar nesse lugar, de ter que proteger uma criança, né, tendo o passado que ele teve. É uma coisa muito delicada. A série faz uma leitura, uma representação, na verdade, muito mais fácil para quem assiste entender o que está acontecendo. No game não foi assim. A gente vai percebendo, a gente vai sentindo aos poucos, progressivamente, né? Então, digamos que nesse aspecto, embora eu tenha gostado, né, do que eu vi, eu gostei, tá, da cena, gostei bastante. Mas é aquele típico momento, né, constatação de que a série vai entregar algumas coisinhas mais sensíveis, bem mastigadinho para a plateia.
Até porque nem todas as pessoas são sensíveis assim para entender o que está rolando, né? Já está rolando no primeiro dia, no primeiro encontro, muito em virtude daquilo que aconteceu, né? Das circunstâncias. E tem muita coisa que acontece entre o Joe e a Ellie que são realmente coisas circunstanciais. Isso é fato. Isso é fato. E acontece, né? Muita coisa. O elemento da projeção foi inserido aqui muito cedo, né? Que é uma coisa que eu nem tinha parado para pensar quando eu, por exemplo, joguei o game. Eu comecei a perceber isso mais tarde, né? A projeção, né? O reviver do passado, como isso permeava a relação entre os dois. Mas aqui ele já foi introduzido, né? De forma garrafal, clara, evidente, né? Nesse flashback que o Joe teve. O rosto do Pascal, o impacto do rosto dele, a expressão dele é maravilhosa. Muito bom como o Mazin filma, como ele foca nas expressões e a própria interpretação, representação do Pascal. Muito bom. Olha, eu não poderia esperar por um episódio tão bom, de qualidade tão extrema como eu encontrei nesse primeiro episódio aqui. Eu esperava coisa boa, tá? Porque eu sabia que o Mazin estava envolvido, porque eu sabia que o Druckmann seria roteirista também e produtor executivo. Eu tinha consciência disso e sabia também das qualidades do Pascal e da Ramsay. Não é a primeira coisa que eu assisto deles, sei da qualidade dos dois, sabia, né, que eles eram muito bons, mas eu não podia esperar por um episódio tão bom, tão gostoso, tão tecnicamente excelente como isso aqui. Só pelo primeiro episódio eu espero que a série não me decepcione, porque a primeira impressão é fantástica, espero que não caia. Até então, se eu fosse pegar apenas o primeiro episódio, eu poderia dizer que essa aqui é uma das, se não a melhor adaptação de games feita para TV ou cinema. Maravilhoso. Isso aqui é adaptar. Isso aqui deve ser tomado pelos demais estúdios e empresas que querem adaptar games ou livros, e isso aqui deve ser visto e compreendido. Olha aqui, ó. É assim que faz. Isso aqui é nosso, não é igual ao game. Tem muito mais coisa que o game, coisas que o game tem também, e algumas coisas que nós mudamos em relação ao game que não são tão importantes assim, né? Isso aqui é novo, isso aqui é autoral. Não é um simples corta e cola dos games, mas tem essência, todos os elementos que são fundamentais, primordiais para o game ser aquilo que ele é. Isso aqui não se mexe, isso aqui se enriquece. E foi o que o episódio fez. Que baita episódio, que episódio formidável, fantástico. Realmente superou muitíssimo as minhas expectativas. Eu estou bastante orgulhoso do trabalho do Mazin e do Druckmann, muito mesmo, muito satisfeito, em um nível que eu não imaginava que eu ficaria. Incrível, já estou esperando pelo próximo episódio. E prefiro assim, séries que não jogam tudo de uma vez. Vamos aos poucos. Gosto de emissora que faz isso. Um episódio agora, outro episódio semana que vem, ou daqui a alguns dias. Deixar a gente, sabe, degustar, sentir tudo, sentir de fato a experiência, né? Degustar mesmo, sentir nas minúcias, refletir, deixar, dar tempo pra gente digerir as coisas, e não ser aquela coisa rápida, uma atrás da outra. Mastigar, entende? Mastigar para sentir o sabor da experiência, não apenas engolir. Graças aos céus, a HBO não segue a mesma tendência de plataformas de streaming, como por exemplo a Netflix, que joga todos os episódios, vomita tudo lá, e você não dá tempo de fato pra gente poder viver isso junto, entendeu? Porque assistir sozinho a gente pode assistir, se você não conversa com ninguém, se você não quer trocar ideia com ninguém, não quer fazer nenhuma comunicação, você pega os episódios todos lá da Netflix e assiste um atrás do outro, beleza? Quem gosta de fazer isso, não julgo, mas tem pessoas como eu, muitas pessoas como eu, que gostam de viver um momento, entendeu? The Last of Us é uma experiência, é uma vivência de experiência. E eu gosto de conversar sobre isso, eu gosto de ter tempo para pensar, para digerir o episódio, senti-lo no decorrer dos dias. Eu gosto de uma experiência leve, de troca, de compartilhamento, né? de conversas com outras pessoas. É gostoso isso também, né? Esse momento, essa possibilidade de ter uma experiência humana. E já que The Last of Us é sobre experiências humanas, nada mais adequado e mais assertivo do que liberar os episódios, né? Devagar assim.
É isso, meus caros, isso é tudo. Aqui me vou, agradeço àqueles que me ouviram e saudações Corvides.